Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast. Pode se abrir. Salve! E hoje um convidado especial aí, como todos os que já passaram por aqui, João Pedro Lisiak. Acertei, né? É isso aí, acertou. São poucos que acertam, já começamos com o pé direito. Eu treinei antes. Antes de a gente iniciar, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores oficiais aí, tá rodando na TV, né? Muito obrigado aí pelos nossos patrocinadores. E bora começar. Então, João Pedro, fiquei sabendo, cara, tu já foi jogador de futebol, hoje empresário, né? Tem outro processo que tu trabalha aí, vai falar depois pra nós, algo novo, né? Perfeito. Mas conta um pouquinho da tua história aí, como é que é essa questão do jogador de futebol, que times tu jogou, como foi isso, cara? Tô curioso pra saber. Legal. É isso aí. Primeiro quero dar boa noite, agradecer pelo convite, agradecer a oportunidade. Eu acho sempre muito válido esses encontros, né? Porque isso fica registrado por gerações e é muito legal a gente poder compartilhar com as pessoas um pouquinho da nossa história, né? Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Tamo junto. Então, William, Jason já conhece um pouquinho da história, mas eu acho que é sempre legal relembrar. Então, eu participei, a minha vida, então, ela iniciou nos gramados, né, com muito cedo, por incentivo dos meus pais. Meu pai era jogador de futebol e eu comecei como qualquer criança, brincando na rua, sem muitas pretensões, mas depois uma brincadeira de criança virou um sonho de adulto, né? Então eu tive a oportunidade de participar então das categorias de base do Grêmio. Posteriormente eu fui para o Internacional, passei pelo Juventude, acabei indo para a Itália, joguei no Verona da Itália e foi uma experiência muito enriquecedora, né? Então tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que hoje estão tendo sucesso por meio do futebol. Eu acabei tendo a minha trajetória por um caminho um pouquinho diferente e sou muito grato por tudo que o futebol me proporcionou e pela bagagem que ele me deu a oportunidade de ter para que hoje eu pudesse viver realmente a minha vida, traçar os meus objetivos e viver os meus sonhos, né? Sim. Segura aí, antes de nós ir pra parte de tu, né, explicar o que tu faz hoje, qual que é né, as empresas que tu atua, fala um pouquinho, curiosidade minha também, provavelmente da galera que tá assistindo nós. Como é jogar em clubes grandes, cara, que nem Grêmio, Inter, tu falou que foi morar fora também, né, através do futebol. Também. Tu teve um episódio legal, complementando a tua pergunta, tu foi vendido, né, da base, eu lembro que passou na TV na época. João. Eu fui o primeiro atleta com menos de 15 anos a ter uma transferência, a ter uma compra, né? Então foi um momento de valorização muito legal. Eu sou gremista de coração, né? Então eu iniciei a minha carreira no Grêmio e, na verdade, eu nem levava tão a sério isso, né? Para mim era uma diversão, era um prazer. E conforme vai passando o tempo, os grandes clubes, eles já vislumbram os jogadores das categorias de base como uma possibilidade futura de renda, né? Claro. Então, desde muito cedo era academia, era muitas regras, né? E uma das grandes partes é a dedicação. Então, eu fiquei no Grêmio até os 13 anos e dentro desses 13 anos eu abri mão um pouco da minha infância. Não me arrependo de nada, obviamente, né? Mas é algo que faz falta ao longo da nossa trajetória, faz muita falta essas etapas da vida, né? Logo com 13 anos, eu acabei indo para o Internacional, né, por questões de dinheiro, né, os meus pais, eles conseguiram me bancar indo e voltando, né, nesse período dos 3 anos, mas depois financeiramente começou a ficar um pouquinho pesado. Meus pais foram pedir auxílio para o Grêmio na época e infelizmente naquele período eles disseram que eu era muito novo para que eles pudessem fazer um investimento. Já o Internacional quis acreditar nessa aposta e conseguiu me dar esse auxílio. Permaneci por mais 2 anos indo e voltando, porém com 15 anos a coisa já começa a ficar um pouco mais séria e eu precisei então me mudar para o alojamento do clube. Foi um período, assim, bastante interessante porque a gente começa a conviver num núcleo com pessoas que têm uma visão de mundo, por vezes, completamente distintas das tuas. A gente precisa aprender a saber lidar com as diferenças, né? E eu acho que isso foi muito válido para minha vida, mas foi muito difícil. Eu me lembro que nas primeiras noites eu chorava, né? Eu não falava para os meus pais, mas eu chorava, cara. Eu queria largar tudo. E ao passar dos anos, a gente vai percebendo que o que era uma brincadeira, que começa virando um sonho, né? Ele acaba não sendo só teu.
A tua família sonha contigo, os teus pais sonham contigo, os teus amigos sonham contigo. E às vezes a nossa maior motivação é não decepcionar as pessoas que a gente ama, né? Então, quando eu pensava em desistir, eu lembrava do brilho no olho que as pessoas que conviviam comigo tinham. E isso me dava um gás para continuar. No Internacional eu segui até os meus 19 anos, acabei passando pelas seleções das categorias de base, né? Então trago algumas histórias muito legais. Até tem uma foto minha que eu guardo com muito carinho, que foi a primeira foto que eu apareci no clube profissional, no time profissional, onde tem o Andrezinho e o Yarley, e eu mostro com muito orgulho para todas as pessoas, é uma recordação muito bonita. Tive a oportunidade de fazer uma pré-temporada aqui em Bento Gonçalves, então os meus amigos me enxergaram dentro de campo. Eu lembro disso. Massa. Lembra disso? Massa. Foi muito legal. E ao decorrer dessa minha trajetória, eu tive alguns percalços, né? Eu tive 2 cirurgias de ligamento cruzado, uma com 15 e uma com 16 anos. Isso acabou me deixando um pouco desconfortável nessa continuidade e por vezes eu achei que não fosse dar. Mas eu acho muito importante a gente ter mentores, pessoas ao nosso lado que botem a gente nos trilhos novamente. E os meus pais foram fundamentais para que eu não desistisse no meio do caminho. Quando eu achei que não desse, era deles que eu buscava essa energia. O meu pai e minha mãe abriram mão das vontades deles para poderem me oportunizar. Eu me recordo da minha mãe com o terço atrás do gol, né, rezando para que as coisas dessem certo. E com 15 anos eu tive a primeira lesão, com 16 a segunda, e com de 17 para 18 eu tive minha oportunidade de participar do elenco profissional nos treinamentos e tudo mais. Então, se eu tivesse desistido no primeiro desafio, eu não teria vivido muita coisa que eu vivi, né? Com 19 anos eu participei da Copa São Paulo de Juniores, e aí acabei sendo visto por um empresário que acabou me oportunizando a ida para a Itália. Na Itália é um outro universo, é uma outra realidade, é uma cultura completamente diferente. E eu sempre tive uma estrutura familiar muito sólida, muito próxima a mim. E mesmo assim eu me deslumbrei, né? A gente começa a ter acesso a coisas que normalmente é difícil. E eu acredito que tudo que eu vivi lá na Itália, ninguém vai tirar de mim, né? Então, faria diferente algumas coisas? Com toda certeza. Se hoje eu tivesse a mentalidade que eu tenho, eu aproveitaria as oportunidades de formas diferentes. Mas se eu me arrependo, de maneira alguma. Eu acho que tudo que eu vivi me deu a oportunidade de eu criar casca para hoje eu ter alguns princípios, para hoje eu ter algumas determinações dentro de mim que me possibilitam não cometer os erros que eu cometi no passado. Mas foi uma experiência incrível. Imagina. Muito bom. Tu foi muito cedo, né? Pra lá com 19? Eu fui com 19 anos. Ficou quanto tempo lá, João? 3 anos e meio. 3 Fiquei. e meio. Então, hoje eu... Em Verona. Em Verona. Inicialmente eu fui para Porto Gruaro, que é uma cidade provinciana do Vêneto. Depois eu acabei indo para Vicenza e por fim acabei indo para Verona, né? Verona tem o meu coração, assim. Eu amo aquela cidade, cara. Me falavam coisas da Itália, de como eu seria recepcionado lá e foi completamente diferente. O pessoal muito receptivo, mas obviamente, né? Eu tô falando de um universo que é uma utopia, que pouquíssimas pessoas vão ter a oportunidade de viver, que é o futebol. Sim. Eu com 19 anos fui para lá ganhando em torno de 80 mil reais por mês, né? Eu tinha um manager que pagava as minhas contas, eu não sabia que contas eu tinha acesso fácil a restaurantes, a lojas. Então, obviamente, né? Foi uma experiência muito prazerosa que, como eu disse, pouquíssimas pessoas vão poder vivenciar e eu tenho o enorme prazer de poder ter vivido isso, né? Muito bom. Tem uma coisa legal que as pessoas não sabem. O João parou de jogar porque quis, né? E de forma muito precoce. Eu ia perguntar. Né? Ele parou. É legal até tu contar pra gente essa história. Como é que foi essa ruptura com o futebol e a volta pra Bento Gonçalves, bicho? Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Obviamente, muito da questão física, em função das cirurgias que eu tive. E outra que, com o passar do tempo, a minha cabeça foi mudando. Então, coisas que me davam prazer naquele momento, ambientes, conversas que me davam prazer durante essa minha trajetória já não me satisfaziam mais, né? E eu tava me sentindo um pouco vazio, eu tava me sentindo um pouco triste de estar longe das pessoas que realmente eu amava, né? E aí eu voltei de férias pro Brasil. Eu tinha mais um ano de contrato com o clube italiano e eu tinha um pré-contrato com o time do Japão, né? E quando eu voltei para cá, eu me senti tão abraçado, tão acolhido, que a parte financeira naquele momento não pesava para eu tomar essa decisão, né? Eu simplesmente queria
tá no aconchego do lar. Era o que eu queria, né? E aí, quando eu cheguei para conversar com os meus pais, foi uma das conversas mais difíceis da minha vida, porque eu parei sem ter um plano B, né? E como eu disse, os meus sonhos não eram mais só meus, eles eram da minha família, né? E aí, olhar no olho das pessoas que abdicaram das suas vidas, dos seus interesses, para que eu pudesse viver a minha vida, não foi uma conversa fácil. Eu conversei com os meus pais e eu disse pra eles, eu falei, olha, não tô mais feliz fazendo o que eu tô fazendo, eu gostaria de recomeçar e eu só queria me desculpar porque eu não queria decepcionar vocês. E aí meus pais, obviamente chorando, né, me abraçaram e foi, acho que, o abraço mais acolhedor que eu tive. E eles me disseram assim, João, tu é nosso filho, a gente vai sempre te apoiar nas decisões que tu tomar, a gente só quer que tu tenha clareza nas tuas decisões, mas independente se vai ser jogando bola, se vai ser estudando, se vai ser trabalhando em qualquer outro mercado, o que importa pra gente é a tua felicidade, né? Então, realmente, isso é ter um lar, né? E eu me senti em casa. E eu acho que, assim, muitas das frases que eu vou trazer aqui é inspiração de outras pessoas que eu consumo, né? E eu ouvi uma frase esses dias nas redes sociais que é o seguinte, fracasso nunca fez parte do meu dia a dia, nunca fez parte da minha rotina, nunca fez parte da minha criação. Porque eu acho que fracasso é desistir. E eu nunca desisti. Os meus sonhos que aconteciam antes dentro de campo só mudaram de lugar, mas eles não deixaram de existir. Eles ficaram adormecidos por um certo tempo. Porque quando eu parei de jogar bola, que eu vivi essa utopia ganhando 80 mil reais e me deparei com um universo completamente desafiador, sem saber onde começar, eu recomecei ganhando um salário de 500 reais por semana. Eu empacotava a caixa na loja virtual de vinhos do meu tio, né? Pura. E aí a gente percebe que nem todo amigo que convivia contigo é teu amigo, que os lugares que tu frequentava daqui a pouco não eram mais tão de fácil acesso, que a tua presença já não era mais a que fazia diferença. Eu não ficava um final de semana em casa logo que eu parei de jogar bola. Todo mundo queria estar na minha companhia. Mas depois, quando a realidade do status mudou, as minhas amizades mudaram também. E isso foi muito difícil para mim. Entender que eu me dava 100% para as pessoas que conviviam comigo, mas as pessoas que estavam comigo, por vezes, não se davam nem 10% para mim. Tu sempre foi um cara de verdade, né? Tu nunca foi por interesse, né? E sabe, Jason, que eu tô me remodelando agora porque eu acredito muito na franqueza, né? E por vezes, cara, o que é uma qualidade acaba virando um defeito. A gente precisa ser franco, a gente precisa ser leal às pessoas, a gente precisa ser justo com as nossas falas, mas a gente precisa ter jogo de cintura para comunicar. E eu sempre fui preto no branco. Gostei, não gostei, não gostei. Se é assim, se não é, não é. E isso, por vezes, gerava desconforto, porque eu prefiro falar abertamente o que eu sinto do que esperar tu virar as costas para que eu possa falar alguma coisa para ti. E aí, realmente, assim, entender isso foi um desafio muito grande, né? E aí, depois, hoje eu sou casado há 10 anos já, então, com a Letícia. Beijo, amor, te amo. Aí, Leti. E justamente assim, os meus pais, eles permanecem sendo meu porto seguro, mas eu acho que é muito importante a gente escolher as pessoas que vão estar do nosso lado. Porque essa transição de entender que eu deveria estar perto das pessoas que queriam estar perto de mim foi uma dificuldade muito grande, porque eu sempre gostei de estar com um monte de gente, de compartilhar, e eu sempre falei abertamente dos meus sonhos, né? Eu nunca fui de ficar pisando em ovos com as pessoas, mas a Letícia, ela é um pouco mais a razão, eu sou a emoção. E ela tá me ajudando nesse processo, porque ainda hoje eu sinto um pouco desse baque de não estar nos grupos com os meus amigos, de ver postagem nas redes sociais e por vezes não participar. E hoje eu entendo que naquela ocasião era uma decisão daqui a pouco deles, né? Mas hoje é uma decisão minha, né? Hoje eu tenho racionalidade para escolher os lugares que eu quero estar, com as pessoas que eu quero conviver, com quem eu quero compartilhar meu tempo. Então hoje eu sou uma pessoa muito mais seletiva com as pessoas que fazem parte da minha vida, porque realmente eu acho que perto da gente tem que estar quem realmente quer estar. Muito bom. Cara, em algum momento, voltando ali atrás, tu te arrependeu de ter deixado o futebol pra trás, de ter começado de novo? Porque tu falou, pô, ganhava 80 mil, foi empacotar vinho, né? Foi uma mudança, cara, até de status. Pô, jogava bola, tu foi capitão do Inter, capitão do Grêmio. Sim. E aí tu ter essa mudança brusca de, cara, sei lá, de status, né? Como é que foi, cara? Tu te arrependeu em algum momento? Então, eu não sei se a palavra é arrependimento.
eu sentia, por vezes, raiva da forma como eu conduzia as coisas, porque talvez eu podia ter tido um pouco mais de cautela, por vezes eu podia, às vezes, ter aproveitado menos e me dedicado mais à profissão, porque o mundo real, ele cobra caro, né? As contas vêm, a gente precisa pagar, não tem o manager que paga as contas, então realmente, assim, é muito desafiador. Então, não é arrependimento, porque eu acho que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, só que às vezes é ter a maturidade de entender o porquê, porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Hoje, com a cabeça que eu tenho, com as oportunidades que surgiram para mim, obviamente, eu tô muito mais feliz com o que eu tenho hoje, é mais desafiador, é mais trabalhoso, mas eu sou muito mais feliz com quem eu me tornei hoje do que, quem sabe, o João Pedro do futebol seria, entendeu? Mas, cara, quando tu olha pra tua conta bancária e tu tem que pedir ajuda pros teus pais pra pagar uma conta, quando tu tem que parcelar uma fatura porque tu não tem a grana pra pagar, quando tu não pode ir pro restaurante que tu quer ir, óbvio que isso dá uma entristecida, mas eu acho que, cara, eu sempre vi a vida com muito brilho, assim, a vida pra mim sempre foi colorida, nunca foi preto e branco. E eu sempre fui ambicioso, sonhador, determinado e inquieto. Então eu via num futuro um lugar muito bom e eu queria estar nesse lugar. Eu sabia que eu ia chegar, mas não sabia como nem quando, mas eu sabia que ia chegar. E eu senti medo diversas vezes, eu senti insegurança diversas vezes, mas a diferença não é não sentir medo e não sentir insegurança, porque isso é um sentimento intrínseco ao ser humano. A diferença é como tu lida com ele. E até inclusive para compartilhar, eu li uma reportagem que foi feita uma pesquisa com 50 empresas de sucesso, e eles disseram que um dos principais itens do sucesso era coragem. Coragem de recomeçar, coragem de arriscar, coragem de recalcular a rota. E eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. Por mais que isso por vezes se confronte medo e coragem, eu sempre tive medo quando eu tomei uma decisão nova, quando se apresentava algo diferente para mim, mas eu sempre tive coragem de enfrentar. Porque como eu disse para vocês, fracasso nunca fez parte do meu vocabulário e da minha vida, né? Porque eu sabia que se eu caísse eu ia levantar, se eu quebrasse eu ia recomeçar, né? E como o Geraldo Rufino fala, né? Ele fala falir é ficar sem dinheiro só, né? E dinheiro a gente recupera. Então eu nunca tive medo de arriscar e eu acho que isso vem muito da minha criação. Os meus pais sempre acreditaram nos meus projetos, acreditaram no meu potencial e até nos bastidores nós vínhamos conversando, né, Jason, que por vezes a gente não se vê como muitas pessoas nos enxergam. E realmente eu acho que o medo que a gente carrega é o medo de decepcionar e de fracassar. E tudo que a gente faz na nossa vida é para se sentir amado. A gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir pertencente de um grupo, né? Então, realmente, assim, eu sei que eu vou trilhar algo muito bonito na minha vida, até porque eu conversando nas minhas orações com Deus, comigo mesmo, eu tenho na minha cabeça que eu não nasci para ser medíocre, eu não nasci para ser morno, e eu quero que todas as pessoas que tenham a oportunidade de conviver comigo, que lembrem de mim de alguma maneira, que eu não passe despercebido, né? Então é isso que eu tenho trazido para minha vida hoje, né? Excelente, John. Muito bom. Legal. Muito bom. Cara, tu é um cara comercial nato, né? Tu te prepara muito para isso, né? A gente percebe que tu busca muito conhecimento, tu estuda muito, mas tu tem algo natural também. Que foi aí que quando tu começou a trabalhar na área comercial, tu começou a te destacar. Né? Em que momento tu percebeu e onde tu entrou na área comercial? E que momento tu percebeu, cara, é isso que eu quero? Porque, pô, tu saiu de um mundo, né? Tu foi pro mundo real e tu tinha que te recolocar, tu tinha que entender no que tu era bom, né? Eu acho que também deve ter sido um conflito no primeiro momento pra ti. Não sei se tu chegou a parar pra pensar, mas em que momento tu disse, cara, a área comercial é o meu negócio? Que eu acho que é ali que partiu a questão das palestras, né? Acho que tu partiu desse princípio, né? Eu acho que eu vou voltar um pouquinho na linha do tempo para poder contextualizar um pouco melhor, isso, né? Porque a gente teve muito contato quando tu começou na área comercial. Sim. Eu lembro que tu foi um sucesso de largada, assim. Tu já te destacou na tua área. Mas eu me ferrei bastante também. Eu lembro. Errei bastante também. Mas vai lá, segue o raciocínio. Bom, então quando eu parei de jogar bola, uma das únicas questões que foi solicitada pelos meus pais é que eu estudasse, né? Então quando eu parei de jogar bola, eu não sabia o que fazer, eu fui trabalhar por necessidade nesse setor, né, que eu comentei, e eu fui fazer faculdade de educação física. Então, eu cheguei muito próximo à minha formação, faltou acho que os 2 TCCs para que eu pudesse finalizar.
cheguei a fazer estágios em academia e não me deixava feliz estar preso numa academia. Por mais que eu tinha muito convívio com as pessoas, eu não gostava de ficar numa rotina, né? E aí, quase me formando, eu fui falar com os meus pais e disse, cara, não é isso que eu quero. Aí minha mãe disse, João, o que tu quer dessa vez? Mais um recomeço. O que tu quer dessa vez? Aí eu falei, poxa, eu gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de estar com as pessoas. E aí eu fui conhecendo, e através de um amigo meu, que é o Emerson, né? Ele me apresentou a física quântica, né? E através da física quântica eu comecei a querer entender a cabeça das pessoas. E aí eu falei, cara, como eu posso rentabilizar isso, né? Como que eu posso trazer esse conhecimento que me dá prazer em estudar em dinheiro, né? Porque era o que eu precisava. E aí eu fui estudar o marketing, porque eu acredito que o marketing, ele cria uma demanda e uma necessidade para a parte comercial. Eu preciso entender o comportamento do consumidor para que eu possa ser o mais assertivo possível para efetuar uma venda, né? Perfeito. Então, quando eu comecei a trabalhar na loja dos vinhos, eu fiz essa migração aí da parte de estudos, né? Era um período que eu tinha muita vontade e pouco conhecimento. E aí eu quase pus à falência a loja, né? Eu tive que aprender a falar sobre vinhos. Cara, quando eu falo pro pessoal, eu morei na Itália e não tomei uma garrafa de vinho, o pessoal quer me matar, né? Fala, como que tu não tomou vinho lá e tal? Mas não fazia parte do meu universo, né? E aí eu fui fazer um curso de sommelier. Aí fiz o curso de sommelier e aí eu tinha que, depois de embalar as caixas, abastecer o sistema, depois comecei a fazer atendimento via telefone, depois eu tinha que vender cara a cara, né, pro pessoal, e aí, obviamente, eu precisava buscar recursos, né, para poder argumentar. E o futebol me trouxe competitividade, cara. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Eu falava, cara, não pode existir um vendedor de vinho melhor que eu. Como é que eu vou melhorar, cara? Como é que eu vou melhorar? Fui buscar curso, fui fazer testes de degustação, comecei a me inserir nesse universo e realmente eu tive resultados satisfatórios. Mas administrativamente eu era uma negação. Então, como eu disse, era muita vontade e pouco conhecimento. Lembrei do negócio, tô rindo sozinho. Eu vou comentar. Tá. Então era muita vontade e pouco conhecimento. E aí eu quase pus à falência a loja. Um rapaz acabou adquirindo a loja, comprou, foi um anjo na minha vida também, porque me deu a oportunidade de recomeçar, e como eu disse, cara, nunca pensei em desistir, nunca fracassar é uma palavra que nunca existiu no meu vocabulário. Cara, aí eu fiz um pouco de tudo na minha vida. Montei uma Kombi de cerveja artesanal, né? Hoje eu vejo que ela ainda segue, A Judite. né? A Judite, ela ainda segue. O negão me vendeu o Geonese, velho. Eu vou contar, Fez eu me escrevendo o bagulho lá. É verdade, cara. Cadastrou, né? Apertado de grana pra caralho, ele me fez botar 600 É pila, verdade, lembra? cara. Lembro disso. E aí eu vou contar, isso é engraçado também, cara. E aí eu fui vender cerveja artesanal através de um beer truck, porque na Itália era uma febre, e aqui na nossa região até então não tinha chego. E aí ainda, vontade sem conhecimento. Cara, eu falei, porra, nós vamos montar a Judite Beer, depois vai ser um estouro, a gente vai montar uma frota disso aqui, a gente vai montar um bar, e sempre sonhando grande, sempre sonhando grande. Só que, cara, a teoria é uma coisa, a realidade é outra. Poxa, a nossa região cheia de chuva, com frio, cara, o pessoal não quer ficar sentado na rua bebendo, o pessoal quer o conforto de um bar, né? Obviamente, para eventos, tava dando certo, e eu também não tive a dedicação necessária para fazer as coisas acontecer. Hoje eu vejo que a Judite tá muito bem, eu fico muito feliz, né, em saber que a nossa filha tá seguindo o caminho, tá virando moça agora, né? Então vendi cerveja artesanal. O meu salário, que era R$500 por semana, reduziu mais ainda, cara. E eu falei, puta, cara, eu tenho uma namorada, que até então não era minha esposa, eu tenho uma namorada. Cara, a gente tem vontades de viajar, de ir pra lugares legais, frequentar lugares legais, mas a grana que eu tinha não me bancava. Eu pensei, cara, preciso de uma outra renda. O que eu vou fazer? Fui fazer o Cresci. Vou vender imóveis, tava uma febre, cara. Todo mundo tava vendendo imóvel, eu via os meus amigos, assim, cara, que começaram comigo lá de baixo, tendo sucesso. Eu falei, cara, eu vou tentar vender imóveis. Cara, mas é difícil essa parada, cara. É difícil, tem que tirar o chapéu pra quem realmente tem sucesso nisso aí. Porque precisa de constância, os resultados não são imediatos, é uma construção. E, cara... Pô, tu não tem salário, é um negócio. Pra quem tá começando, cara, é foda. É né? muito arriscado, e eu sou uma pessoa muito inquieta e até por vezes ansiosa, assim, né? E eu queria, cara, o resultado logo. Não sabia dessa do Cresci. É, cara, eu vendi 7 apartamentos, cara. Uhum. Eu vendi 7 apartamentos, mas eu recebi por 3. Isso me fez desistir dessa questão da imobiliária. Aí eu fui buscar alguma carta de produtos para poder vender.
E aí eu comecei a vender prato pra restaurante, cara. Eu ia nos restaurantes e tal, só que como a minha grana tava curta e eu precisava visitar os estabelecimentos, cara, puta, eu falava, cara, eu não vou até a cidade vizinha porque, porra, não tenho grana nem pra pagar a conta, eu vou ter que abastecer o carro se eu chegar lá e não fechar a venda. Então é o que eu falei do medo, da insegurança, né? Daí eu falei, cara, mas eu não vou ficar parado, cara, não vou ficar de braço cruzado. Aí tinha um marketing multinível que, cara, era uma fonte rápida de receita. E aí eu entrei num dos marketing multinível que era de cosmético. E na época, o que era febre era o Botox instantâneo. Cara, era muito engraçado. Comprei um monte dele, velho. Botei o Jace na jogada. E aí, cara, eu falei pra minha mãe, falei, pô, me indica umas amigas aí bem-sucedidas pra eu poder ir lá. E, cara, esse Botox, ele era... o ativo dele era o ar, era o vento, né? O oxigênio Mas em si. era do caralho o negócio. Cara, tu passava, assim, nas linhas de expressão, ele esticava. E era temporário, acho que durava 6, 7 horas. né? Não tenho Eu usei mais bastante esse trem. recordação. E aí, cara, eu tinha que fazer a demonstração. Então eu batia na porta das pessoas que me eram recomendadas, eu tinha que explanar o produto, só que como era o vento ali, o ar que fazia ativar, cara, eu passando nas senhoras ali, eu passava e eu soprando e fazendo um ventinho na cara delas, cara. Puta, cara, era pra foda. esperar 6 horas na casa do cara, né? Pô, era complicado, cara. Mas aí eu tive resultados legais, né? E aí, dentro desse meio tempo aí, uma clínica odontológica, eu deixei meu currículo nas agências, uma clínica odontológica acabou vendo meu currículo, se agradando das informações que eles encontraram ali, e acabaram me contratando, né? Eu acabei indo para Londrina, fazendo uns treinamentos em Londrina, depois fui para Caxias do Sul, e quando abriu a unidade de Bento Gonçalves, eu vim para cá. Os colchões foi antes ou depois, João? Foi junto. Tem mais ou menos? Tem, não para por aí. Eu vou lembrando, vou falando. E aí eu comecei a trabalhar nessa rede odontológica, foi meu primeiro contato com a odontologia, né? E, cara, fiquei fascinado, porque era um mercado que estava me dando estabilidade, que até então eu não tinha, né? Foi um percurso aí de 4, 5 anos cheio de instabilidades e insegurança, e aí nessa clínica odontológica eu consegui ter uma estabilidade. E aí, cara, primeira coisa, que era o que eu tava buscando, era ter essa tranquilidade de saber que no mês que vem eu ia pagar minhas contas. Então, comecei a trabalhar e aí fui me destacando. Eu me recordo, cara, que o diretor dessa empresa, ele tinha como objetivo faturar 150 mil. Era o objetivo dele. E aí a gente fez uma campanha de implantes num final de semana, e num final de semana a gente vendeu 99 mil, cara. Num final de semana. E aí, pô, cara, foi uma alegria só, me lembro como se fosse hoje, assim, da comemoração, cara. E aí eu comecei a ter resultados bem expressivos, né? Então o objetivo era, sei lá, 150 mil, a gente começou a faturar 300, 400, e começou a ser natural, né? E como eu disse, a física quântica me instigava a querer entender o comportamento das pessoas. Nesse período eu estava estudando, fazendo minha formação em marketing, e cara, eu sempre fui buscar conteúdo. Um dos hobbies que eu tenho hoje, que eu adquiri ao decorrer dessa jornada, foi a de ler, porque eu acho que a literatura, cara, é um trampolim muito rápido para um crescimento, porque as pessoas vivenciaram aquilo, a gente só tem o trabalho de decupar as informações que estão ali. E aí eu comecei a ler, e a literatura começou a dar resultado, porque eu acabava botando em prática as coisas, né? E aí me destaquei, acabei tendo a minha mãe como paciente nessa clínica, e aí acabou tendo um pouco de desconforto na forma como foi conduzida. Minha mãe acabou tendo um problema bem grave, ela começou a ter infecção ali no tratamento dela, aí começou a sair pus pelo nariz, pelo olho, e aí eu pedi um socorro, né? Pro Gregory de Bernardo, né, que hoje, além de meu amigo, é sócio, né, das unidades que a gente está implementando e que a gente tem. Ele deu todo o suporte, minha mãe fez o tratamento com a gente, mas aí eu me senti um pouquinho desconfortável com a forma como foi conduzida, e aí eu pedi demissão da clínica odontológica que eu vinha trabalhando, né? E aí eu não podia ficar parado, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa de colchões terapêuticos. Cara, foi um desafio tremendo, mas eu vou dizer pra vocês. Vendeu pra caramba. Foi a melhor escola de vendas que eu tive, cara. A melhor escola que eu tive. Por quê? É um produto com um valor agregado. Tu bate na porta de uma pessoa que por vezes tu não conhece.
Primeiro, tu tem que convencer ela a te deixar Então entrar na casa não tem interesse dela. nem de ver o produto, né? Ele não tá esperando investir nisso. O preço não é um preço muito baixo, né? Mas é um produto realmente que qualifica a vida das pessoas, que realmente tem todas essas funcionalidades da saúde, né? E realmente, assim, quando as pessoas entendem que é melhor investir em saúde do que em doença, tu acaba entrando numa via de argumentação que te possibilita a venda. E aí, cara, os resultados foram muito bons, assim, e foi muito desafiador. E aí, nesse período que eu saí, que eu tava trabalhando, era bastante pesado, assim, cara, a rotina. Por quê? Como a gente ia visitar as pessoas nas casas, cara, tu tinha que esperar para ir visitar às 6, 7 horas da noite. Às vezes tu entrava, tu criava um vínculo, aí a pessoa te convidava para jantar, cara, tu ia falar do colchão, era 10, 11 horas da noite, chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia. Era muito cansativo. E aí eu me recordo, cara, que esse foi um momento de virada de chave na minha vida, assim, porque, de novo, eu não tinha a estabilidade, eu tinha aqueles desejos dentro de mim, assim, aflorando, que eu queria realmente crescer, fazer as coisas acontecerem, e eu me recordo que eu acordava às 5 horas da manhã, porque eu não tinha mais sono, assim, né, eu não conseguia mais dormir, eu ficava me enrolando na cama, pensando nos próximos passos. Eu acordava de manhã cedo, eu abria o computador, botava ele no meu colo, cara, e eu me lembro que eu chorava e eu conversava com Deus, eu falei, cara, eu faço tudo certo, eu tenho vontade, eu tenho determinação, eu sou justo com as pessoas, eu não passo ninguém pra trás. Por que tá acontecendo isso na minha vida, cara? E eu acho que a primeira ação que a gente tem é questionar, né? E hoje eu entendo que isso tudo é uma preparação pro que vem depois, né? E aí eu lembro que eu chorava em cima do computador, cara. E aí a minha esposa chegava perto de mim, dizia pra mim, falou, João, calma, as coisas vão dar certo, é tudo no seu tempo. E eu falei, mas cara, eu tô tentando e não dá certo. Quando chega, parece que a gente vai achar o pote de ouro, pum, dá os recomeços de novo aí da vida, né? E aí a minha esposa falou, ela falou, cara, tu é muito bom com vendas, tu é uma pessoa comunicativa, tu te destacou no mercado odontológico, por que tu não monta um treinamento pra esse segmento? Eu falei, cara, tá aí. Comecei a ler os livros, o que fazia sentido de um livro eu botava no treinamento, o que fazia sentido do outro eu botava no treinamento, e assim eu fui montando a estrutura. E aí, de novo, batendo de porta em porta, né? Olha, montei um treinamento odontológico para os dentistas que conviveram comigo, aí um me contratava por uma semana, um me contratava por 10 dias, outro virava a cara, né? Até que uma clínica popular aqui da cidade me deu a oportunidade, e aí o meu contrato foi de 1 ano e meio. E aí consegui essa estabilidade. E eu queria trazer para essa clínica o que eu experienciei nessa outra unidade que eu acabei tendo como base de conhecimento e implementar o meu DNA para o negócio, né? E aí eu queria montar uma estrutura de atendimento, onde o paciente chega, faz uma avaliação, entende das suas necessidades e as opções que tem aí de tratamento. E eu queria realmente implementar isso, mas com os meus olhos, né? Porque essa clínica não tinha esses processos. E aí, eu liguei imediatamente, não sei se vocês conhecem, o Jason conhece, não sei se conhece o Dr. Gregory de Bernardo. Sim. Cara, ele sempre foi um amigão meu, cara, e ele também é uma pessoa muito comunicativa, muito ambiciosa, muito sonhadora, e a gente sempre teve o convívio pessoal, nunca profissional, né? E aí, cara, eu falei, puta, eu preciso de um avaliador aqui pra clínica. Quem que é o cara que eu conheço que tem esse perfil? E aí, obviamente, minha cabeça foi pro Gregory. Liguei pro Gregory e disse, Gregory, olha só, cara, eu tô num desafio assim, eu quero implementar uma mudança nos processos e eu acho que tu tem mega perfil pra isso, cara. Nessa época o Gregory já tinha Essência ou ainda não? Sim, a Essência já existe há 12 anos, né? Então é uma clínica antiga, mas ela era uma estrutura menor do que hoje se encontra, né? Então era uma clínica de 2 consultórios, tinha poucos colaboradores, né? Então a gente construiu juntos parte do que ela é hoje, né? E aí, cara, convidei o Gregory na hora me falou assim, ele falou, cara, eu tô começando um treinamento que tá me abrindo a cabeça pra isso, o pessoal tá incentivando a gente fazer algumas mudanças e uma das mudanças é esse processo que tu tá trazendo, então eu acho que vale a pena eu me desafiar também, né, e é uma oportunidade de eu entender se realmente isso faz sentido, se não faz sentido, e aí casou muito certo, né, foi o mesmo período que eu tava querendo implementar, ele tava querendo implementar também. E aí nós fomos trabalhar juntos. Como dupla, a gente se deu muito bem. A gente pessoalmente já se dava muito bem e como dupla profissional a gente conseguiu resultados bem satisfatórios. Foi aí que ele me convidou para ir trabalhar na empresa dele. Eu
prontamente aceitei, porque o que me move são as pessoas terem ambição e sonho, e eu poder ter a oportunidade de agregar os sonhos das pessoas e poder construir os meus próprios sonhos, né? Então, cara, ele estava inquieto naquele momento e eu estava inquieto, eu estava buscando algo que realmente fizesse sentido para mim. Prontamente aceitei, nós iniciamos um processo de trabalho. Hoje a clínica, então, ela está muito bem estruturada, com 6 consultórios, né? A gente só não tem mais consultórios em função do espaço físico, mas hoje a gente conta com 38 colaboradores na unidade de Bento. Com os resultados que nós atingimos juntos em Bento, me surgiu a oportunidade de poder estar junto com eles na clínica em Garibaldi. Na clínica de Garibaldi também, agora ela está há 2 anos em Garibaldi. A gente tem uma equipe de 11 pessoas lá. E em janeiro nós estamos abrindo a 3ª unidade, que vai ser em Farroupilha. E aí eu comecei a ter resultados satisfatórios e as pessoas desse núcleo começaram a perceber. E aí me chamavam, falou, João, eu posso mandar a menina do comercial aqui da clínica para treinar contigo? Falei, cara, com toda certeza. As pessoas iam, treinavam e aí me ligavam agradecendo. João, puxa, foi muito legal o teu treinamento, deu super certo, o resultado tá vindo. Cara, isso começou a me inflar, cara, começou a me dar muita energia, né? Falei, puta, que legal, cara. Aí eu passei 1 ano compartilhando o conhecimento que eu adquiri com todas essas experiências, com esse tempo de vida, e tava dando resultado, né? E aí eu falei, poxa, peraí, né? Eu falei, eu acho que isso dá negócio, né? E aí, obviamente, né, a gente sabe que o bem mais precioso que a gente tem é o tempo, né? O tempo, ele é 24 horas para todo mundo, mas a gente tem que tentar ocupar ele da melhor maneira possível. E aí eu falei, cara, através do meu conhecimento, eu acho que eu posso ajudar as pessoas e eu acho que eu também posso ser ajudado. E aí eu montei uma sistemática de como fazer isso. Então eu fui através de palestras, fiz cursos de oratória, fui fazer treinamentos online, então eu fui buscando conhecimento. Fiz o meu MBA em marketing e vendas, então dei sequência também na questão acadêmica, né, que me deu a oportunidade de conviver com várias pessoas e tudo mais. Isso foi me trazendo bagagem, foi me trazendo confiança, e hoje eu consigo compartilhar essa minha vivência através de algumas palestras, né, que eu faço, hoje voltada para o setor odontológico, né, e cara, o mais satisfatório é poder compartilhar o conhecimento e depois tu ter o retorno. Fala, pô, João, deu certo, a gente tá tendo resultado. E cara, tem um influenciador digital, que é o Alisson, que ele falou uma coisa muito legal assim, que ficou marcado, que eu acho que é bom replicar, porque como me inspirou, talvez pode inspirar outras pessoas. Ele usou uma frase que é a seguinte, ele falou, cara, o que faz diferença é o músico, não a música. Ele falou, cara, muitas pessoas escrevem músicas e por vezes não são nem reconhecidas, né? O que faz diferença é quem canta. Então, cara, isso fez muita diferença pra mim, porque hoje o meu conhecimento, cara, é a música para as pessoas que elas vão cantar, elas vão ter sucesso no universo delas, e eu sou só uma ferramenta para que as pessoas possam ter resultados melhores. Então hoje o que me satisfaz, cara, através da odontologia, através das palestras, é poder ajudar as pessoas a terem resultados e reconhecimento para que elas vivam o melhor da vida delas e eu poder viver isso através de uma ajuda, né? Então é isso que me inspira e foi assim que eu iniciei o processo então das palestras. Acho que eu dei um rodeio muito grande, mas mais ou menos foi isso que aconteceu e é isso que eu tento trazer na minha vida. Cara, muito bom. Tu tá teoricamente num novo, não recomeço, mas num novo momento, né, João? Sim, tô num novo momento. Cara, eu acho que a gente não pode se estagnar, a inércia é um saco, cara, a gente precisa estar sempre em movimento. Tem uma frase que roda aí nas redes sociais que é: a sorte só me encontra acordado. Eu acho que muitas pessoas de potencial acabam perdendo grandes oportunidades por falta de preparo e por falta de movimento. Então, eu acho que a minha vida, ela é muito boa, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tô vivendo, mas eu acho que o melhor ainda está por vir, né? Então, eu tô me preparando para algo ainda melhor. E eu não vou me cansar de buscar algo melhor e de poder ajudar e impactar o máximo de vidas possíveis perto de mim, né? Cara, muito bom. Cara, vamos lá, partindo daqui, qual é tua visão agora pro futuro, né? De momento assim que tu tá te preparando, tu começou nesse movimento de palestras, tu tá de treinamentos, né? Tu tá cheio de turmas, a gente acompanha nas redes sociais, a gente tá sempre viajando. Futuro, cara, o que tu almeja pro futuro? Qual que é a tua visão, assim, de futuro dentro desse mercado que tu trabalha agora? Eu sei que tu tá te preparando para redes sociais também,
que é uma coisa que tu já trabalha, mas ainda não, né? No como deveria trabalhar, né? Para esse teu mercado. Mas como é que tu tá? Qual que é a tua visão pro teu futuro dentro desse segmento? O que tu almeja? Cara, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, né? A venda, pra mim, é uma droga. É algo que é viciante pra mim. Então, eu acho que isso não vai sair de mim e eu não me vejo fora do universo das vendas. Gostaria muito de, por vezes, olhar os negócios de maneira estratégica apenas, mas eu gosto muito de estar ali no olho do furacão, sabe? Eu gosto muito dessa adrenalina, porque por mais que seja uma rotina de eu estar na empresa, né, e de fazer as vendas dentro dos processos que a gente tem, cara, cada história é uma história, cada pessoa tem uma necessidade, cada transformação impacta de uma forma na vida das pessoas e, cara, isso pra mim é muito gratificante. Agora, os meus objetivos são estruturar muito bem a nossa unidade de Garibaldi, né? Agora, em janeiro, nós estamos abrindo a clínica de Farroupilha, que também, nesse momento, vai me demandar bastante energia, bastante interesse e tempo. Então, eu tô voltado para isso. Como tu disseste, eu tô começando a migrar o meu Instagram para compartilhar coisas pessoais, de coisas pessoais para insights profissionais, para que realmente as pessoas possam se inspirar, possam consumir os conteúdos e quem sabe através disso as pessoas poderem ter identificação comigo e através disso eu poder ajudar e ser ajudado, né? Que eu acho que a vida ela é sempre troca, né? A gente não ganha nada sozinho, não perde nada sozinho. Então eu tô realmente preparando as minhas redes sociais agora para poder compartilhar isso. E assim, a minha ambição não é agora começar a vender esses treinamentos de imediato, fazer isso na internet. Não, eu acho que é inspirar as pessoas, mas eu acho que, cara, um trabalho bem feito, bem executado, com um propósito, os resultados são consequência, né? Então eu acredito muito no que eu tô trazendo, na verdade que eu tô implementando, e eu acredito que realmente vou encontrar um futuro promissor dentro desse cenário também, mas isso vai ser gradativo com o tempo, sem pressa, sem botar muita carga energética em cima disso, porque eu acho que quando a gente bota muita carga também as coisas travam, então eu tô deixando fluir dentro de uma naturalidade, dentro do tempo que tem que acontecer, sem muita ânsia, para que realmente as coisas possam fluir de uma forma muito mais tranquila. Então, me inspira compartilhar conhecimento, me inspira treinar pessoas, me inspira a galera focada nisso, a energia que tem, cara, só de falar eu já começo a brilhar Já meu olho, vibra. cara, é uma coisa que me dá muita gana, assim, então eu vejo um futuro para isso, né, vejo sim um futuro para isso, mas por hora a minha energia tá focada em Farroupilha, Garibaldi e dar sequência no belo trabalho que a gente veio construindo dentro desses anos aqui na essência de Bento Gonçalves, que, cara, é referência, impacta vidas e hoje tá na boca da galera, literalmente, né? Sim. E Tchê, como até a gente vê nas redes sociais, como tu divide teu tempo, velho? Porque, pô, tu tem toda uma carga comercial, né? Que tu é teoricamente, tu é sócio em algumas clínicas e gerente comercial, né? Hoje Em Bento Gonçalves, em Bento, gerente né? comercial, isso. E tu ao mesmo tempo, pô, viaja pra dar palestra, eu vi que tu foi pra Salvador, né? Foi Cara, Salvador? a última foi em Salvador. Eu sei que tu posta pra onde tô indo, eu sempre tento acertar. Acerta ou erra? Acerta ou erra. Geralmente eu erro. É. Mas como é que tu faz essa divisão, cara? Porque é difícil, tá? Eu vejo eu aqui na empresa, mesmo tendo pessoas que estão fazendo a função, é difícil ficar fora, porque muita coisa fica pra trás. Né? Sim. Como tu faz essa divisão sendo o gerente, né? Sim. E sócio também em algumas outras clínicas. Perfeito. Eu acho que o dia comercial ele não termina quando a gente bate o ponto ali. Na verdade não bate o ponto, mas quando encerra o expediente, né? Então eu procuro me preparar depois do meu trabalho, né? Procuro ir para casa, consumir as literaturas que eu acho que fazem sentido, organizar os treinamentos, né? Que são requisitados. Dar um pulo em Garibaldi para dar suporte para a equipe, fazer reuniões online com os sócios agora da clínica de Farroupilha. Tento, dentro dessa rotina, cuidar da minha mente e do meu corpo, então tô precisando melhorar, obviamente, né? Mas eu tento ter uma rotina básica, né? E pelo menos mínima de atividade física,
durante a manhã, né? Porque eu acho que de manhã cedo nos traz muito mais energia pro resto do dia. Óbvio, cada pessoa reage de uma forma, cada corpo é mas eu me sinto renovado fazendo atividade física de manhã cedo, né? Então eu tenho essa rotina de atividade física de manhã cedo, a minha literatura pós-trabalho, as reuniões online, e no final de semana eu tô tirando 3 finais de semana no mês para poder viajar e fazer esses treinamentos presenciais. Tu vai em finais de semana? Momentaneamente são nos finais de semana. Alguns treinamentos eu faço online durante a semana e os presenciais, então, eles são mais direcionados ao final de semana. É muito puxado porque a vida social fica um pouquinho conturbada nesse momento, mas não existe colheita sem plantio, né? Então, é fase, é temporário, a gente tem que aproveitar a onda, né? Então tá sendo muito produtivo agora, então é hora de aproveitar, mas eu sei que isso também é temporário, assim como eu sei que todo produto é cíclico, né? Tudo começa, tem um meio e tem um fim. Então eu tô aproveitando esse momento que eu tô vivendo, mas eu sei que é por um tempo determinado, né? A minha rotina vai precisar mudar, né? Obviamente, se os volumes aumentarem, vão precisar mudar. Sim, vai ter que mas por hora... algumas coisas. Por hora é 3 em 1, né? É 4 em 1, né? É empresário, é colaborador, é marido, é amigo, e isso tudo a gente tem que organizar dentro das 24 horas que a gente tem, né? E do tempo que sobra pra gente poder conviver. Mas eu vou ser bem sincero, Jason. Nada seria o nosso trabalho se não fosse o lazer, e de nada seria só o lazer se não fosse trabalho. A gente precisa ter equilíbrio nas coisas, porque tudo é recompensador se existe equilíbrio. Porque se a gente tem uma alta demanda de trabalho e a gente permanece nessa onda por muito tempo sem uma quebra, cara, o nosso emocional fica afetado, o nosso social fica afetado. Então, realmente, a gente precisa ter equilíbrio no que a gente se predispõe a fazer e precisa ter uma organização. Hoje, a minha demanda de tempo está desequilibrada, mas é de maneira consciente. Eu sei que é temporário essa rotina, mas eu sei que se não for dado uma pausa para que eu possa reorganizar a estrutura de agenda, a estrutura de tempo, uma hora vai pesar, né? E a conta sempre vem. Sim. Esse mercado, né, que tu trabalha, um mercado odontológico, né? Eu acho que vocês estão, de certa forma, né, revolucionando a parte comercial dele, né? Porque os números que vocês têm aqui são muito expressivos, né, com relação a outros, né, outros tipos de negócio. A odontologia convencional. A convencional. Existe, João. Uma vez eu fui participar de um evento de vocês e eu falei, cara, pô, cheio de dentista, que porra que eu vou falar pros caras, entendeu? Mesmo, já você foi palestrante, já você foi palestrante nos nossos encontros. Vou contar essa história rapidinho. Conta, por favor. Eu tava num negócio uma vez, final de semana, e em Novo Hamburgo o João me ligou, um domingo. Ele disse, cara, vai ter um evento aqui da empresa, tu não quer participar? Eu falei, cara, pô, deve ser, falar pra equipe dele, sentar e contar um pouquinho da minha empresa, né, como é que foi. Não, vou sim, João. Tá, vai ser em setembro. Eu falei, show de bola, pode botar aí que eu vou. Cara, achei que era pra 10 pessoas, né? Aí, 2 semanas antes, me liga uma pessoa, já, tudo bem, aqui é falando tal e tal do evento. Eu falei, tudo bom? Ele, cara, me manda tua palestra aí. Eu falei, caralho, minha palestra? Que porra é essa, velho? Aí ele, não, tu vai palestrar, são 3 palestrantes, 100 pessoas. Eu falei, tu tá maluco, irmão. Aí eu comecei a correr pra fazer o negócio. E foi legal, hein? Não, foi legal, né? Foi legal, o pessoal gostou bastante. Dentro O Jason também, o Jason é uma pessoa muito inquieta. A gente já tentou ter vários negócios juntos. Muitos vários negócios juntos. E sempre esbarrou em alguma coisa, né? Cara, eu acho que foi falta de preparo. Foi. A gente tinha muita vontade e não tinha preparo. Não sabia, né? O que fazer, né? Não era hora. A gente tentou abrir venda online de imóveis, né? A gente tentou de tudo. A gente tentou de tudo. Mas em resumo, vamos finalizando a pergunta. Eu fiquei receoso aquela vez porque, pô, é um mundo que eu não conheço, né? De um cenário de, odontológico, de dentistas, enfim. Tu teve algum tipo de preconceito em algum tipo de momento por, cara, o cara tá tentando, sei lá, falar de odontologia da parte comercial para quem realmente estudou isso ou não tem isso nesse mercado? Não, cara, não tem, porque eu acho que a venda, ela faz parte de todo o universo, né? E eu acho que esse cenário que a gente vive, que é o cenário da odontologia, os dentistas, eles são preparados para atender e não para administrar, não para vender. Então, o cenário mudou,
né? E quem não mudar vai ficar para trás. O mundo sempre mudou, isso não é nenhuma novidade. A diferença é a velocidade que ele tá mudando. E se a gente não se disponibiliza a mudar junto com ele, cara, a gente vai ficando pelo caminho, né? Então, hoje, cara, o que mais faz diferença no nosso segmento, primeiro, é a questão de se ajudar. Então, por exemplo, uma clínica de Bento não é concorrente de uma clínica de Caxias, cara. Então a gente se ajuda. O que tá dando certo aí que eu posso implementar aqui? Legal. O que eu faço aqui que pode agregar na tua empresa? Então essa tribo que se criou, cara, ajuda muito. E o que a gente fez naquele encontro foi justamente o que eu acho que é o nosso ponto forte, que é investir em pessoas. Os processos, eles são facilmente treináveis, mas processos sem pessoas são só processos. E o que a gente tenta fazer é ter pessoas que tenham brilho no olho, que tenham determinação e ambição para poder trilhar isso. Então, o mais difícil em qualquer negócio é motivar as pessoas, para que as pessoas façam com amor e com desejo do teu sonho, né? Que compartilhem do teu sonho. Isso que é a grande diferença, né? Então, esses encontros que a gente faz, e provavelmente no ano que vem teremos novamente, esse ano foi um pouquinho corrido devido a essas questões que foram citadas, ano que vem vai ter de novo esse encontro. Por quê? Cara, é o salário emocional. A gente tem o salário monetário e o salário emocional. E hoje as pessoas, elas não param muito tempo numa empresa, não porque recebem mal, mas porque o salário emocional não está em dia. Então o que a gente tenta fazer com esses encontros é pagar o salário emocional das pessoas, é fazer elas se sentirem valorizadas dentro das nossas empresas, é fazer elas se sentirem motivadas, é incentivar elas a sonhar, a sonharem, né? E a gente sabe que quando uma pessoa compartilha do tempo contigo, ela entra dentro da tua empresa, ela faz parte do teu processo, ela tá te ajudando a estar mais próximo dos teus sonhos e tu estás colaborando com os sonhos dela. Então a gente precisa caminhar lado a lado. Não existe mais a hierarquia que em cima manda, embaixo obedece, né? Hoje é holorarquia, que é tudo na mesma linha. Então, a gente precisa construir juntos esses relacionamentos para que todo mundo se sinta feliz, todo mundo cresça e todo mundo que está feliz dá mais resultado, né? Não, muito bom. Perfeito. A tua palestra hoje, basicamente, até para o pessoal saber, como é que é a estrutura dela, hoje do teu treinamento? Ele é voltado a comportamental, a comercial, estrutural, como é que é hoje? A palestra em si, ela pega um pouco de cada coisa, né? Porque, assim, eu acho que os primeiros princípios para que qualquer pessoa possa ter um resultado satisfatório nas vendas, acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, tem coisas que são treináveis e tem coisas que não são treináveis. A gente dá o gatilho, mas cabe a cada pessoa entender como vai reagir a eles. Então, na verdade, assim, eu falo um pouco de mindset, de comportamento, eu falo um pouco de ambição. Ambição é saber onde tu está e para onde tu quer ir. E a gente sabe que esse caminho, ele é cheio de altos e baixos. Se for linha reta é morte, não existe linha reta, é altos e baixos. Por isso que eu sempre sugiro para as pessoas terem um mural dos sonhos. O mural dos sonhos é fazer um quadro, botar quais são os teus objetivos pessoais, profissionais, religiosos, né? E observar isso todo dia quando acorda e sempre quando vai dormir, para que os nossos sonhos não se percam. Na correria do dia a dia, parece que a gente ficou anestesiado para os nossos sonhos, né? Parece que o nosso sonho é pagar um boleto, e o nosso sonho é muito maior do que isso. Por isso que a gente não pode perder o foco, a gente não pode perder clareza de onde a gente está indo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é ser leal com os sonhos dos outros. O que é ser leal com os sonhos dos outros, cara? É desligar a luz quando sai, é economizar no material quando pode, porque quando tu for leal com os sonhos dos outros, tu vai estar muito mais próximo dos teus. Eu gosto de usar uma metáfora que eu ouvi também no outro podcast, cara, que é de ser sal. Não sei se vocês já ouviram essa. Não. O que é ser sal? Eu sempre falo para as pessoas que elas precisam ser sal. Vamos trazer assim, por exemplo, a gente vai num restaurante, a apresentação do prato é fantástico. Quando tu dá a primeira garfada, não tem tempero. Cara, estragou a experiência, não estragou? Ser sal na vida das pessoas é o quê? Quando tu não estiver, tu fazer falta, e quando tu estiver presente, tu fazer diferença. Essa aqui é a condição de ser sal. E a gente precisa fazer diferença na vida das pessoas. Então, ser leal com os sonhos dos outros não é ser insubstituível, porque ninguém é, mas é ser uma pessoa difícil de substituir. Isso que é ser sal na vida das pessoas. E o terceiro ponto é movimento, né? Depois que a gente entende isso, que são as questões internas, aí a gente vai para a questão prática. Então é um treinamento de 5 horas, onde tem técnicas, né? Porque a venda ela é uma junção de técnicas, e eu costumo falar que venda é transferência de confiança. Muitas pessoas falam que venda é relacionamento, mas ninguém se relaciona com quem não confia. Então, no meu entendimento, venda é transferência de confiança.
Aí esses processos são ajustados, alinhados, né? E por fim, então eu entrego um protocolo, né? De como isso ser feito. Mas como eu disse anteriormente, cara, acesso à informação todo mundo tem. Se não nesse treinamento online, em qualquer outro lugar, nas ferramentas de busca que se tem hoje de fácil acesso. A diferença é o que tu vai fazer com as informações que são dadas para ti. Então essa que é a grande diferença, é fazer as pessoas entenderem que o que vai dar resultado é o movimento, é a ação. Qualquer conhecimento adquirido, se não implementado, cara, tá lá guardado, né? Então, realmente a intenção dessa palestra é motivar as pessoas a levantarem a bunda da cadeira. Esse que é o ponto. Isso se encaixa para qualquer tipo de segmento, esse material Sim. hoje, ou ele é voltado para esse mercado que tu Então, atua? hoje eu estou direcionado para o segmento que eu atuo, né? Mas esse processo em si, ele é para todo cenário, porque na verdade muda o produto, a forma de executar, ela é similar, é a mesma, né? Os processos daqui a pouco mudam de um negócio para o outro, mas a base e o conceito em si, ele se replica facilmente em qualquer mercado. Entendi. E cara, vamos lá. Quando tu jogava futebol, teu sonho, obviamente, era pensava em ser da seleção brasileira, não? Era. Quando tu foi convocado pra seleção italiana, não foi? Uma época? Fui. Sub-21. 21. Hoje, nesse mercado que tu atua, qual que é o teu sonho master? Puta, pergunta difícil, cara. Tu Pergunta já difícil, parou pra bicho. pensar nisso, velho? Tipo, eu quero, sei lá... ser Cara, o- é que assim, ele tá, pra mim, segmentado em algumas frentes, né? Primeiro, eu quero ter sucesso, como a gente vem tendo, por longo prazo, dentro dos nossos negócios. Esse é o primeiro objetivo, fazer com que as clínicas andem sem a necessidade da gente ficar quebrando a cabeça todo o tempo, que ela gire sozinha. Esse é um dos objetivos. E meu pessoal, Mas assim, ó, velho, tá ligado? Assim, ó, cara, é Uau. muito difícil É isso, difícil. cara. Eu acho que eu quero ser reconhecido, inicialmente nacionalmente, eu quero ser reconhecido. isso aí bem... Eu quero ser reconhecido nacionalmente pela metodologia que eu implemento e pelo máximo de pessoas impactadas, cara. Eu quero que as pessoas lembrem do meu nome e falem, cara, pode contratar que dá certo. Que a minha metodologia realmente seja replicável e seja de sucesso. Porque, cara, eu não tenho a intenção de ocupar o tempo das pessoas e adquirir o investimento financeiro sem resultado. Até eu sei que é uma cobrança muito pessoal, porque o resultado das pessoas vai depender das ações que elas fizerem com o conteúdo. Mas eu quero trazer algo de fácil acesso, de fácil conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. Cara, muito bom. E agora deixa eu perguntar, agora eu vou virar entrevistador. Bora. E esse podcast, cara, poxa, tô vendo que a estrutura aqui tá muito legal, cara. Eu participei do outro podcast que que a gente teve, né? Exatamente, cara. E realmente, assim, eu tô notando uma diferença enorme, assim, foi um avanço tremendo, cara. E realmente, assim, tô me sentindo lisonjeado de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Qual que é o futuro do podcast, cara? Mano, sabe que hoje a gente tava olhando o vídeo, eu e o Rodrigo, conversando, Rodrigão, nos bastidores, e a gente viu o teu corte. Foi o primeiro que a gente fez, do primeiro lá na frente, né? Sim. Porque eu sempre digo, a gente é boca aberta, né? A gente Estamos aprendendo. A gente tá aprendendo, a gente faz um negócio que a gente gosta, mas, cara, a gente não... Longe de ser um comunicador, né? Tem pessoas aqui na cidade que trabalham com isso que são comunicadores natos. A gente... Cara, é boca aberta, né? Em resumo, né? Sim. E tava horrível aquele corte daquela vez. Né? E Pô, eu achei legal, cara. não, assim, ó, a gente ficou avaliando hoje eu e o Rodrigo, tanto em imagem, posição de câmera, tava uma bosta. Mas, cara, eu acho que o nosso, vamos lá, o que a gente busca, tá? Tem tantas histórias aqui na cidade, tanta gente boa, velho, gente diferente, né? E as pessoas não conhecem as histórias das pessoas. Então a gente tá chamando, na verdade, montou uma agenda com essas pessoas que cada um, né, individualmente, entendem que são pessoas diferentes e com potencial gigantesco. Tá, tu é um cara que foi o primeiro do outro podcast. Foi. Né, e tu já tá na lista desde o começo, tanto que eu te falei, cara, Que legal, muito obrigado. vamos organizar as agendas e tu é um dos convidados. Muito obrigado. Então a gente busca isso, porque tu tem uma história foda, uma história inspiradora, né? E que as pessoas vão ter como base até para, cara, passar momentos difíceis, para conhecer também e se desenvolver. Então esse é um dos pontos que a gente busca dentro do podcast. Quer falar? Sim. Vai. É legal porque a pergunta que ele fez foi logo em seguida da resposta que ele deu pela tua pergunta. Se parar para analisar o que tu falou, o que a gente quer com o podcast
a gente tem uma baita estrutura, isso dá trabalho, Sim. né? A gente tem o podcast hoje, a gente tem patrocinadores, ok? Mas ele não é rentável para nós. Ele não é um negócio que traz financeiro. Então, se juntou 4 amigos, 4 conhecidos, Ficaram mais amigos. mas que com o intuito de entrevistar pessoas e contar histórias e inspirar as outras, que não é diferente do que tu falou antes. Sim. E aí a gente quer que isso a gente consiga se replicar, também replicar para o maior número de pessoas, porque hoje a nossa estrutura, ela é muito bacana, as pessoas são muito bacanas que vêm aqui, mas é desafiador, questão de tempo e tal. Então com o tempo a gente, como é que eu posso dizer, é facilitar e ter mais pessoas, mais entrevistas, mais tempo de agenda para que a gente consiga levar isso para o maior número de pessoas. Cara, eu não sei se vocês têm noção, o que vocês estão fazendo, pelo menos pra mim, é um presente, cara. Sim. É um presente realmente assim, porque o João Pedro de 5, 6, 10 anos atrás não é o mesmo João Pedro de hoje. É. O João Pedro que tá aqui hoje provavelmente não vai ser o mesmo João Pedro de daqui 5, 6, 10 anos. E vai ser um prazer eu poder voltar, eu poder assistir, eu poder lembrar. E quem sabe, se Deus me agraciar com a possibilidade de ser pai, que eu ainda não sou e é um desejo enorme que eu tenho, eu poder mostrar como eu enxergo o mundo pro meu filho. Então o que vocês estão fazendo aqui, cara, é registrar e deixar marcas pela eternidade, sabe? Então, Muito bom. cara, muito obrigado por esse presente, cara. É isso, a gente que agradece. E tu vê, né, tu falou um negócio, o João Pedro que estava aqui no primeiro podcast há 3 anos atrás, Rodrigo, 2? Quando é que foi? Primeiro, né? Putz, cara, Era eu sou ruim de a data. outra galera ainda, era outro... Não? Foi em março de 22. Ah, então, Um porra. ano. Mas enfim, um ano. Mas já porque não é a mesma que pessoa faz uma do Rui, eternidade. cara. Mas é outra pessoa completamente diferente, Não, entendeu? não A gente fazia falava- palestra, não tinha outra unidade, né? A gente Não falava tinha. sobre isso aqui fora, né, João? Tu falou, cara, eu sou outra pessoa da primeira vez que eu estive aqui. E através hoje da internet, né, João, a gente fala alcançar pessoas, né? A gente teve rios aí, convidados nossos, que atingiu 40 mil pessoas, né? Caramba. Num corte. Então, quanto aquela história impactou, né? Mas, cara, eu mesmo, como espectador, eu vi o podcast da Carly do Ricardão, cara. Sim. Eu vi o podcast do Jeff, né? Que são Sim. pessoas que fazem um pouco mais parte do meu vínculo, né, cara? Sim. E, poxa, eu conheço essas pessoas há anos. Eu não imaginava metade das coisas As que foram histórias, contadas ali, cara. Não imaginava metade das coisas. Então, assim, isso nos possibilita a ter empatia pelo outro. Porque, Total. assim, às vezes a gente imagina que a outra pessoa se comporta de determinada forma por ela ser assim. Cara, puta, mas a história que ela traz na bagagem transforma ela no que ela é hoje, né? Então, cara, é muito enriquecedor isso, cara, porque realmente a gente começa a olhar o outro com outros olhos, né? Exato. Isso é, como eu disse, cara, é um presente que vocês estão fazendo aqui, cara. Realmente é muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, nós cara. agradecemos Porra. aí. E complementando, né, o que o William falou, a gente não busca nada financeiro, porque nós temos nossos trabalhos. Se vier, bem-vindo. Se vier, bem-vindo. Tanto eu, quanto o William, quanto a Lúcia, que não está hoje, nós temos empresa, então a gente vive das nossas empresas, né? Sim, Dos nossos negócios. Isso é cara, eu vou dizer, é o prazer, né? A gente faz isso com Escutar muito as prazer. histórias. A gente passa a semana inteira conversando, faz reunião, olha vídeo, olha corte. O Rodrigo trabalha full time aí para deixar os episódios prontos, para renderizar tudo. E, cara, a evolução também na parte do próprio Rodrigo, na parte gráfica, foi gigantesca, né? A qualidade do produto. Então, cara, isso está sendo um aprendizado para todo mundo, né? A gente não busca, eu acho, reconhecimento, né? A gente, cara, busca trazer as histórias. E isso nos enriquece muito. Eu aprendo muito. A gente teve o Dr. Adriano, que, cara, foi incrível. Adriano Miller? Miller. Cara, ele foi o cara que me cuidou na pandemia, Eu te cara. indiquei, tu Foi o lembra? Jairus que eu liguei apavorado, porque eu sou me muito ligou, medroso, mano. cara. E ele me indicou o Dr. Adriano, cara. Puta, o Dr. Adriano foi um queridaço, cara. É isso aí. Ele conseguiu dar toda a tranquilidade que eu precisava no momento, assim, cara, muito legal mesmo. E na hora certa, né? Na Porque hora certa. tu me ligou, tu tava já com o pulmão tendo Eu problema, fiquei né? com 36% pulmão comprometido na Quando ele me pandemia. ligou, eu falei, negão, não espera, Esses liga pra cara esse novo cara. Né, Não, que- e a ansiedade também mata, né, cara? Porque, poxa, eu já tava na situação, mas o psicológico, cara, pô, tu sabe quando tu fala assim, Abala, cara, né? eu não sei mais nem respirar, como é que se respira? ele Ficava tava- prestando atenção em como se respirar, ficava mais nervoso ainda, Tava cara. assustado, eu lembro. Tu me Tava ligou, muito tu me assustado. ligou, eu... Bom, o pessoal ainda me implica um pouco, né? Porque na época da pandemia, cara, eu fazia um exame por semana, eu fazia tomografia a cada Eu tantos lembro disso. dias. Cara, eu não queria ter contato com ninguém. Naquele período eu até tive síndrome do pânico. Eu não queria chegar perto das pessoas, cara. Não queria. E pra virar essa chave
chave de novo pra voltar pro convívio social foi muito complicado. Cara, foi um impacto muito grande que a gente viveu, cara. Foi foda, né? Muito. Nos reinventou, né? Nos reinventou. Totalmente. Cara, a gente falava aqui no intervalo, João, das histórias, né, velho? A gente passou reto um monte de história Cara, legal. tem muita história legal. Eu quero te fazer uma pergunta antes, tá? Antes da gente... Vamos voltando no passado agora e falando sobre alguns pontos específicos. Vamos lá. Uma dúvida que eu tenho, que a gente nunca falou sobre isso. Cara, no meio do futebol, tá? Pô, tu foi referência nos times que jogou, tu foi capitão do Inter, do Grêmio, né? Sim. É um negócio que é sonho pra todo mundo tá ali, né? Existe influência dentro dos jogadores, da galera que vai se destacar na base, que vai ter mais visibilidade? Existe influência de empresário, influência, sei lá, de gente que tá ganhando também, de cartola, sei lá, dentro desse meio? Existe, né? O universo do futebol mudou muito daquela época pra cá, mas sempre existiu, né? Então, um negócio sempre tem um interessado por trás, né? Sempre. Então, obviamente, eu percebia muitas vezes atletas que não tinham o mesmo rendimento, a capacidade técnica, por vezes jogando, por vezes indo para campeonatos, que pessoas mais qualificadas não tinham a mesma oportunidade, né? Então, obviamente, sempre tinha a costa larga, né? Tu teve isso sempre ou não? existiu. Olha, o meu primeiro empresário foi com 15 anos, mais ou menos, né? Então, até os 15 anos eu nunca tive ninguém remediando por mim, né? Então, foi sempre por conta própria. O meu pai era a pessoa que já tinha vindo do futebol e que me dava todo esse suporte e direcionamento, mas com 15 anos eu tive um empresário, né? Que começou a me dar algumas facilidades, né? E não adianta, cara. Todo o mercado, ele tem interesses, ele tem relacionamentos, ele tem contatos, mas, obviamente, né? Quem se destaca tecnicamente, né? Por conta própria, vai ter uma visibilidade maior, porque é interesse do clube, né? Tinha um menino que jogava com a gente, cara, que, poxa, Barcelona queria ele, Manchester queria ele não tinha empresário, o empresário era o pai dele. E ele chegou ao profissional, cara, e, poxa, por conta própria, que era o Thales, né? Ah, sim, o Thales. Isso, o Thales se destacou por conta própria, sem empresário, por dom, né? Mas, cara, a grande maioria das pessoas são muito niveladas, né, tecnicamente, então precisa de um auxílio para realmente poder alavancar mais rápido, né? Isso é natural, eu acho que em todo o mercado é assim, né? Sim, e tu jogou com vários famosos, né, que são famosos hoje e tal. Vários, cara, eu joguei... Conviveu com os caras muito tempo. Morei no alojamento, depois morei no apartamento também, quando eu me mudei para apartamento, eu tive a oportunidade de estar nesse início do pessoal, cara. Então, como eu disse, eu sou gremista de coração, mas o Inter tem todo o meu respeito, porque eu vi muitas joias virarem profissional que conviviam comigo, que eu sei de toda a batalha que foi, né? Então eu convivi com o Alexandre Pato, convivi com o Alisson, no Grêmio Douglas Costa, né? Que se destacou também posteriormente, o Anderson, Rafael Foster, Elton, que era volante também aí, João Paulo, cara, vários nomes. E na Itália eu tive a oportunidade de jogar com o Jorginho, que hoje tá no Arsenal, também da seleção italiana. Nossa. Então nós convivemos juntos por um bom tempo, cara, foi muito legal, assim, a gente tem várias histórias, como a gente tava falando pra Sim. contar, né? E foi um período muito legal, cara. Cara, tu tem umas histórias massa, né, Bia? Cara, tem. Minha mãe vai ficar louca, eu vou contar aí, cara. Conta aí. A primeira delas, cara, que é marcante, assim, pra mim, os quartos no alojamento do Inter, eles eram divididos por categorias, né? E tu sabe que o forte manda no mais fraco, né? É assim que funciona. E aí eu me recordo que a gente dormia em beliches, né? E do nada, tu era acordado com alguém girando o teu colchão, tu acordava sem saber o que estava acontecendo. E aí o pessoal falava, cara, vai comprar lanche pra gente. Isso, tu vai dizer que não, tu toma uma coça, né? Isso quando tu era mais novinho. Mais novo. Depois tu virou tu virou o apanha, caçador, depois né? tu bate, né? É normal. E aí, os portões do alojamento, eles fechavam. Meia-noite, ninguém mais entra, ninguém mais sai. E, cara, isso nunca foi uma barreira, né? Então sempre se dava um jeito. E aí eu me recordo que o pessoal acordava a gente, assim, 1h e tinha uma hamburgueria que era 24 horas, que ficava perto do clube. O pessoal fazia corda de lençol, amarrava na gente, jogava a gente pra baixo do alojamento. Pra descer, cara, era uma adrenalina maluca. É doideira, velho. Tu chegava, comprava o hambúrguer, a comida e tal, e aí jogava pela janela, só que o pessoal não te puxava de volta. Aí tinha que dormir, cara, no posto de gasolina, tinha que dormir no quiosque ali do clube. Então, cara, minha mãe vai enlouquecer agora que ela tá vendo isso, mas... Não sabia disso.
Cara, ela foi saber Depois. por alto depois, porque senão ela me puxava de volta pra casa, né? Mas, cara, isso vai nos fortalecendo, né? Isso foi muito legal, né? Uma hora tu apoia, outra hora tu bate, né? Isso faz parte do convívio. Depois tu bateu, né? Mais tarde. Não, eu sempre fui bonzinho, né? Nunca fiz isso. E, cara, tu teve, no teu histórico profissional, tanto agora quanto anteriormente, tu sempre teve posição de destaque, né, velho? Tipo, hoje na área comercial, tu é o topo ali do comercial da tua empresa, tu te destacou sempre, né, nesse segmento, em tudo que tu fez, né, João? Eu lembro que no cross também tu foi um dos melhores do estado, Não, tá longe Não, mas disso. teve um campeonato que tu ganhou Em campeonatos internos, mas tudo bem, né? tu sempre teve posições de destaque, né? Tu era capitão dos times lá. Sim. Cara, o que tu fazia pra isso? O que tu tinha de diferente naquele momento? Porque tu era um menino sem empresário forte, porque teu empresário era teu pai, enfim, eram pessoas do teu convívio, e tu tinha uma posição de destaque, né? Eu sei que tem um cara que jogava contigo de Garibaldi e tal. E Matheus. E o Thiago falou com ele esses tempos atrás de ti, ele falou, caralho, capitão, não sei o quê. Porque ele ainda joga bola, né? Sim. E, enfim, tu sempre teve essa posição de destaque. O porquê? O que tu fazia de diferente, entendeu? Dos demais. Pouco eu acho que é nato, assim, né? Um pouco com naturalidade as coisas foram acontecendo. Mas meu pai e minha mãe sempre me orientavam. Cara, quando eu fui jogar no Grêmio a primeira vez, a gente se reuniu e o treinador falou assim, bom, então o time A fica no 4-4-2 e o time B no 4-3-3. Vamos lá? Vamos lá. Cara, eu cheguei pro meu companheiro e falei, cara, o que é 4-3-3? Eu não sabia o que era. E aí o meu pai, ele me dizia assim, João, quando tu chutar a bola, tu tem que sair, porque senão o pessoal tem muito mais espaço para atacar de campo, tu tem que reduzir o espaço ativo de campo. Então toda vez que tu chutar a bola pra frente, tu fala, sai, sai. E eu comecei a gritar. Sai, sai. E aí ninguém mais falava, eu falava porque meu pai disse que era pra mim falar, e aí eu comecei a ter uma liderança meio que sem entender o porquê. E aí uma orientação que antes era pra berrar pra sair, depois era uma orientação de marcação, depois era uma orientação de motivação, e assim naturalmente as coisas foram acontecendo. Mas cara, foi muito bizarro, porque eu cheguei e eu não sabia nada. Meu pai me dizia, eu botava a mão na cintura quando eu tava cansado, meu pai falava, tira a mão da cintura, açucareiro. E aí, cara, era bem complicado. Uma hora, teve um jogo que a gente se recorda quando a gente vai fazer os almoços de família, que meu pai gritou pra mim no Estádio Olímpico ali no suplementar, Sim. E aí eu tava com a mão na cintura, né, e meu pai falou, tira a mão da cintura, açucareiro. Daí eu falei, cara, quer saber? Entra aqui, vem tu jogar no meu lugar. Hoje a gente ri muito, assim, sabe? Mas eu acho que eu sempre fui incentivado pela minha família a fazer um pouquinho a mais do que o resto da galera tava fazendo, né? Então eu acho que foi natural e foi um incentivo das pessoas que estavam próximas a mim que me ajudaram a ter uma voz de liderança, uma voz ativa, e isso permaneceu no meu DNA, né? Isso foi seguindo nos lugares que eu fui frequentando, né? Cara, muito bom. Legal. Tu levou pra tua vida Levei pra minha vida. algo a mais. Isso agora tá entranhado em mim, né? Agora é meu DNA, eu gosto de falar, eu não tenho vergonha de me comunicar, de opinar, mas tudo isso foi construído na minha infância, né? Então eu acho que os primeiros anos eles são muito importantes pra criar nossa personalidade a longo prazo, né? Então isso foi muito importante. O esporte é importantíssimo, né, meu velho? O esporte, eu acho que assim, toda pessoa deveria ter a oportunidade de fazer um esporte assim, em conjunto, sabe? Isso te dá a condição de ser tolerante, de entender as diferenças, de competir. Cara, e quando eu falo de competição, eu acho que isso é um dos grandes diferenciais que trazem os resultados hoje pra minha vida. Porque, cara, eu tô trabalhando como vendedor, eu quero ser o melhor vendedor. Eu vou montar uma Kombi de cerveja, eu quero ter a melhor Kombi de cerveja. Eu vou montar, cara, por vezes não é o melhor na visão dos outros, mas pra mim porque eu tô dando o meu máximo, né? Então, cara, eu sou muito competitivo. Até em Caxias tem hoje, nosso sócio ali em Farroupilha, né? Então, que é o Jader e o Dayan, né? Eles têm a clínica Odonto Plus em Caxias do Sul. E, cara, ele liga pra mim e fala assim, como é que tá o faturamento aí? Eu digo, tá tanto. E aí? Tá tanto. Eu falei, cara, não dá, eu vou ter que ganhar essa Não, vamos pra cima, sabe? Então, eu tenho essa gana por querer resultado, por competir, isso vem do esporte, né? Então toda pessoa deveria ter a oportunidade de frequentar um esporte coletivo, porque isso modela as ações da nossa vida pessoal, sabe? É muito importante, né? Muito importante. E a gente falou brevemente antes, mas pô, tu é cidadão italiano, né? Também. Tem cidadania italiana. E tu foi convocado para a seleção brasileira de base. Das categorias iniciais de base, sim. E depois pra italiana também na Sub-21. Então a gente falou antes rapidamente isso aqui. Aí. E cara, tem umas histórias legais também dessa minha transição, né? Uma delas começa no avião, né? Então eu tava na Itália e eu ia voltar pro Brasil a primeira vez.
E, cara, eu sonhei a semana inteira que o avião ia cair. Caralho. Daí eu falei, putz, cara, liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não vou voltar. E minha mãe disse, não, João, não seja bobo, reze e vem. Eu falei, não vou, tô sonhando que o avião vai cair. Falou, para de ser bobo, já pega as coisas boas e vem. Eu falei, tá, vamos lá. Aí meu primeiro voo era de Veneza pra Roma. Aí cheguei ali em Veneza, né, pra pegar o primeiro aéreo, né, e aí o meu voo era tipo no portão 10. Aí eu lá sentadinho no portão 10, aí do nada, nos últimos minutos, voo transferido, portão 20. Aí tu já, puta que Daí eu falei, pariu. cara, Deus tá falando comigo e tá me dando a oportunidade de eu não pegar esse voo, cara. Aí Eu tu não noiou. tô atento aos sinais divinos, né, cara? Daí tá, entrei no avião e tal, tô sentadinho ali. Aí cheguei em Roma, né? E aí em Roma, não sei por que cargas d'água, eu tive que sair e entrar novamente ali pelo detector de metal. Aí apita 1, apita 2, apita 3, não tinha mais nada. Aí me levaram para um quarto ali, onde eu tive que tirar os tênis, me pesar numa balança e tudo mais. E eu acredito, não sei se isso é possível ou não, que eu acredito que o que estava dando interferência era o parafuso que eu tenho no meu joelho. Não sei se é possível ou não. Pode ser. Mas enfim, me liberaram e tal. E eu falei, cara, olha outro sinal de Deus. Deus tá me amarrando aqui pra não ir, cara. E aí fui amadurecendo isso na minha cabeça, sabe? Aquela noia que vai dando, cara. Comecei, sentei no banco e tal. Cara, vejo um cara de macacão laranja dentro do avião. Daí eu falo pro cara do lado, falei, cara, quem que é esse cara que tá aí? Falou, esse é um mecânico de voo. Eu sabia, vai cair. Não tem jeito. E aí, o avião começou, tá? Foi, subiu. Aí tem a televisãozinha na frente do banco, né? E aí eu olhava só mar, só o oceano. Olha a minha cabeça maluca. Eu tinha tomado 2 remédios, 2 Dramin pra poder dormir. E aí, na época, tinha as garrafas de vinho 375 ml. Eu tomei 2 garrafas 375. Então, eu fiquei em Nárnia, né? E vocês sabem que nas alturas aumenta aí, né? Potencializa. E aí, cara, minha cabeça, eu falei, olha, esse avião vai cair, eu vou sobreviver, vai vir um tubarão e vai me comer. É tipo drogado. E aí, cara, do nada começou uma tempestade em cima do oceano, dava os raios assim, clareava o avião, e aquela turbulência que chacoalhava o avião, né? E eu olhava pro lado, um dormindo. Olhava pro outro, o outro lendo. Falei, cara, será que essa galera não tá no mesmo voo que eu, cara? Tá ligado que essa galera tá muito louca, cara. E aí eu, com remédio, com vinho, aí deu uma turbulência forte, assim, eu já tava incomodado. Aí eu joguei, tinha um travesseiro e uma cobertinha, eu joguei tudo pra cima, eu levantei e falei, vocês não estão vendo que essa merda vai cair? Caralho. Aí a aeromoça veio e falou, o senhor tem que se acalmar. Eu falei, como me acalmar? Essa merda vai cair. Aí ela me levou pro fundo do avião, daquelas poltroninhas, sabe? Eu fui até São Paulo, nas poltroninhas do sentado fundo, lá lá atrás, com um cinto cruzado, não podia me mexer, cara. Porra, foi um parto, mas graças a Deus deu tudo certo. Tô aqui pra contar a história. Essa foi uma das histórias da Itália, né, cara? Foi bem complicado. E depois tem uma que eu me desentendi no primeiro time que eu cheguei. Essa é legal. Cara, primeira coisa, cheguei na Itália, não sabia até então falar muito bem italiano, fiz uns cursos aqui, mas não entendia muito bem. E na Itália existem vários dialetos, né? E eu acabei indo morar com 2 napolitanos, né? E os napolitanos, eles falam mais cantados e eles têm um dialeto que é muito difícil de entender. E aí, cara, eles falavam comigo, eu não entendia, ligava a TV, eu não entendia, não tinha internet até então, porque eu recente já cheguei e falei, puta, cara, eu tava pistolaço da vida. E era Natal ali, né? E o pessoal foi para suas casas para compartilhar, para confraternizar, e me trancaram dentro da casa, cara. E eu sem chave, sem falar nada. Cara, tive que pular uma janela pra sair. E eu falei, cara, tava morrendo de fome, cara, o que eu vou comer? Eu não sabia falar nada, eu acho que pizza é pizza e coca é coca. Eu passei, cara, 3, 4 dias comendo pizza e tomando coca. E eu da Itália ligava pros meus pais, né? Cara, os caras me trancaram, meu pai falou, tá, mas o que tu quer que eu faça, cara? Trancaram aqui. O que tu quer que eu faça? Eu não sabia pedir chaveiro, não sabia nada, cara. Até que o meu pai conseguiu o telefone da advogada que tava me dando suporte lá. A advogada foi até a cidade onde eu tava, me ajudou com o chaveiro, eu consegui entrar na casa. Caralho. Então eu já tava meio pistola. Aí nos treinamentos, cara, eu tava livre do lado do pessoal pra receber as bolas, o pessoal tocava curto e quando era pra tocar pra mim, pum, a bola lá pro outro lado. E eu nem via a cor da bola. Eu tava pistola, né? Aí chegava, me apresentava pra jogar, o pessoal, pum, a bola lá pro outro lado.
Falei, esses filhos da puta não vão tocar a bola pra mim, cara? Falei, puta, que foda, né, cara? Eu tava num país diferente, não tava me adaptando ali inicialmente, Novo cara. pra caralho. Novo, com 19 anos, não entendi o que os caras falavam, não entendi as instruções do treinador, ainda que eu dei a sorte de ter um brasileiro, que é o Bruno Vicente, né? Eu não sei se ele ainda segue jogando, se ele encerrou carreira, que me ajudou muito nesse período de adaptação, mas até então a gente não tinha intimidade, eu não me sentia confortável pra ir pedir as coisas, né? E aí tô lá no banheiro, tomei meu banho e tal, tava com um roupão, né, com o capuz na cabeça baixa e pistola da vida. Aí o capitão do time, né, cara, capitão do time, referência no time, né, era Porto Gruaro o nome do time, tava pra se aposentar, já tava com 37, 38 anos, né, cara, ídolo da torcida, me deu um tapa na cabeça, assim, ele falou, zíngaro de merda. Eu falei, opa, não falo italiano, mas merda em qualquer lugar eu entendo, né, cara? Merda é merda. Merda é merda, né? Aí Zíngaro do cheguei no brasileiro, daí eu falei, Bruno, o que é zíngaro, cara? Daí ele falou, cara, zíngaro é uma pessoa que não tem um lugar próprio, uma pessoa que tá sempre rodando, tipo um nômade, né? Foi tipo o sentido, tu não é do time, tipo uma coisa assim. Uma coisa mais ou menos assim. E eu já tava pistola da vida, né, cara? E aí ele entrou no box pra tomar banho, cara, e aí me subiu um calor, eu fiquei cego, tela preta, cara. Eu abri o box que ele tava e emendei. Estiquei o capitão do time, tava pra se aposentar, ídolo do clube. Fudeu. Cara, depois que eu dei, eu falei, cara, que merda que eu fiz, cara. Aí tinha um diretor lá que era brasileiro, me chamou na sala dele, falou, pô, João, cara, tu bateu no ídolo do time, cara, tu tá chegando agora. Ele falou, cara, não vai dar pra te manter aqui no time, cara, nós vamos ter que te mandar embora, cara. E aí eu falei, porra, cara, o que eu fiz, né? Aí já tava puto, cara, voltei pro vestiário triste pra caramba. E aí foi legal a atitude do capitão. E por isso que o capitão é o capitão, né, cara? Porque ele tem alguma qualidade diferente dos outros, né? Ele me chamou, pediu desculpa, me levou até o diretor, e aí ele falou com o diretor traduziu pra mim que até então eu não entendia muito bem o italiano. Ele falou que ele entendia que eu tava estressado, que não era pra mim ser punido pela ação que eu tive, que ele sabe que foi um ato isolado e que realmente eu tinha a possibilidade de me destacar no time e que era pro clube ser tolerante comigo. Então o clube me deu a oportunidade de permanecer graças à atitude do capitão, né? Então, inicialmente, tomou um box e ficou com medo, eu acho. Brincadeira. Então, cara, pô, foi legal pra caramba, assim, a atitude dele, né? Ele começou com o pé esquerdo, mas depois se redimiu, né? E depois a gente acabou virando amigos, né? A gente acabou criando um relacionamento legal lá. Eu permaneci nesse clube por um curto período, que era o período de adaptação para as minhas documentações saírem. Depois eu fui pro Vicenza, depois eu fui pro Verona, né? Mas foi o meu start na Itália, cara. E foi um cartão de visita, assim, meio diferente, já mostrou, né? Cara, tenho, né? E foi muito legal, cara. E também em Verona, já depois, né? Tem outra questão que eu era o único negão do time, né, cara? E aí, pô, na rua o pessoal me reconhecia, né, cara? Eu achava muito legal. Eles tiravam foto comigo. Até tem o Leandro Denardini, o Peixe, né? Que é nosso amigo que jogava futebol de salão lá. Ele me contou a história. Depois, posso falar a versão que ele me contou? Pode, claro. Depois tu segue. Ele falou, pô, cheguei na Itália, fui visitar o João. Pô, cheguei lá, ele foi me buscar com um carrão conversível. Porra, todo mundo olhando. Cara, foi isso aí mesmo, cara. Peixe. E aí, cara, na época, eu diz minha mãe, né, que eu fui pra jogar futebol e voltei dançarino de axé. Porque, cara, lá nas baladas nacionais, brasileiras e italianas, cara, toca muito axé. E aí o Peixe, ele chegou lá pra me visitar e, cara, era final de semana, nós tínhamos jogado, tinha final de semana livre pra fazer festa, a minha casa tava cheio de amigos, né, cara, e nós aproveitando e tal, aí o Peixe chegou, pra quem conhece ele sabe que ele tem uma rinite crônica, né. Pai, o bicho chegou atacado da rinite, foi se deitar no quarto e todo mundo, cara, dançando, conversando, confraternizando, e ele foi deitar. E eu louco pra matar ele. Eu falei, Peixe, se tu quiser ficar, a gente fica. Ele foi do sul da Itália pra me visitar, deu 5 horas, cara. Aí chegou lá, cara, ele foi deitar porque ele tava meio mal da renite. Eu falei, Peixe, se tu quiser ficar, a gente fica, né? E eu queria matar ele, né? Louco, falou, não, a gente vai. Daí eu falei, cara, tu demorou 5 horas pra vir pra cá, pra me visitar, deixa que a balada é por minha conta. A balada era 13 euros, cara. Paguei em moeda a entrada dele e fala até hoje. Ele fica pistola, cara. E o Leandro é uma pessoa de fácil relacionamento também, cara. Peixe, amigo de todo mundo. Cara, a gente se perdeu lá na festa, cara. Era uma balada que tinha 3, 4 tipos de festas. Assim, tinha reggaeton, tinha bachata, tinha salsa e merengue, balada brasileira. E, cara, lá naquela correria, cara, cada um foi pra um canto, né? Aí, beleza, deu certo horário da noite, assim. Daí encontrei o Leandro. Falei, Leandro, vambora, cara.
cara? Ele falou, negativo. Eu fiz amizade aqui com o pessoal, tem outra balada na cidade tal, vamos pra lá. É bem coisa dele, né? Daí eu falei, tá, vamos, né? Aí a gente foi pra outra balada e tal, mesma coisa, né? Cada um por um canto, nos encontramos, aí a gente abriu a porta, cara, sol. Eu falei, meu Deus, cara. Eu falei, Peixe, vamos embora, cara. Tá certo que amanhã é folga, mas a gente precisa descansar. Ele falou, negativo. Marquei churrasco na casa de não sei quem. Ele fez amizade com os caras que eu convivi, eu nem sabia quem era, cara. E a gente foi pra lá. E aí no dia seguinte a gente foi pro centro da cidade, né? E aí, pô, o pessoal vinha, Pedro, posso tirar uma foto? E tirava uma foto e tal. Daí a gente acabou indo na loja do clube, né, do Verona. Ele falou, cara, como é que o pessoal te reconhece tão fácil assim na rua? Aí tinha o quadro do time, o único negão era eu, né? Eu falei, tá lá, por quê? Tá explicado, cara. O único negão sou O eu. único negão era eu, cara. Pô, e Verona é do caralho, né, mano? Puta, cara, é uma cidade maravilhosa, cara. Uma gastronomia incrível, cara. Tem parques. É incrível, a cidade pra passear. Monumentos, cara. É muito legal, assim. Eu ainda não tive a oportunidade de voltar lá depois que eu parei de jogar bola, né? Mas um dos meus maiores desejos é levar os meus pais, a minha esposa pra lá, cara, pra viver um pouquinho mais dessa magia, né, cara? E realmente Shakespeare fala, não existe vida depois dos portões de Verona, cara. E eu acho que ele tem certa razão nisso, sabe? É uma cidade maravilhosa, cara. Botou a mão no peito da Julieta lá? Foi? Botar, todo mundo, né? Superstição, Cara, muito legal, cara. Muito legal. Tem uma história massa, não sei se pode contar, de uma festa que teve. Não sei. Aquela do título. Cara, a festa do título, cara, foi uma festa muito louca, assim, né? Porque acho que faziam, eu não sei exatamente, tá, essa informação, não sei se faziam 8 anos, 12 anos que o clube não subia de divisão. E nós fomos campeões lá e o clube subiu de divisão. E aí, cara, em cima daqueles ônibus de 2 andares, cara, a Praça de Verona lotada de azul e amarelo, assim, os torcedores comemorando, cara. E aí, pra comemorar e tal, tinha um patrocinador que era a Audi que patrocinava, né? Que carro vocês querem alugar? Um Audi R8. Olha que maravilha. Se eu batesse o carro, tinha que vender os rins pra pagar, né, cara? E aí, cara, foi muito legal, assim. Daí a gente foi pra uma festa, aproveitou muito. E aí a gente voltou pra nossa casa. E lá na Itália eles chamam as casas grandes, assim, de vila, né? E nós morávamos numa vila, tinha um lago com pedalinho na frente da casa onde a gente morava e tal. E grande parte dos jogadores acabaram fazendo o after lá na nossa casa. Cara, era gente que não sabia nem quem era que tava dentro de casa, né? E aí, beleza, acabou a festa e tal, cara. Nós ali de ressaca, acordando, né, da comemoração. Eu morava com um outro goleiro que é brasileiro, né? E aí a gente falou, cara, cadê ele? Aí procura num quarto, procura no outro, cadê ele? Cara, vai parecer loucura o que eu vou falar, vai parecer que é mentira. A gente foi encontrar ele dormindo, pelado, em cima de uma árvore. Parece que é loucura, mas não é, cara. Imagina a festa. Não é. Verdade, cara. Então, cara, esse universo assim... Tem a festinha. Cara, foi muito legal. Por isso que, assim, eu faria coisas diferentes hoje, mas não me arrependi nada, né? Cara. Então foi muito legal, cara. Foi uma fase muito boa, cara. E hoje tu me disse assim, o que tu sente falta do futebol, cara? Eu sinto falta dessa irmandade dos amigos, sabe? De ter uma tribo, cara, de ter um defendendo o outro, da gente no vestiário, cara. As pessoas que não vivem o futebol não sabem o que é o clima do vestiário, cara. Porra, vestiário, clube que vence, cara, é dedo na cara, é se puxando, é se chamando a atenção, é indignação, sabe? E hoje o que eu percebo que as empresas... por vezes patinam para ter sucesso, é porque as pessoas elas zelam somente pelo bom convívio e não pelo bom resultado. E às vezes o bom resultado ele demanda um pouco de desconforto, cara. Eu preciso te dizer que não, eu preciso discordar de ti, mas não é da tua pessoa. É do cargo, é do processo, entende? Então eu acho que os times vitoriosos são os times que não se contentam com pouco, que se indignam. Eu acho que o poder da indignação, cara, é uma das grandes maravilhas pro sucesso. Cara, isso, tu falando isso, eu pensei na empresa aqui. Em tudo que acontece e às vezes as pessoas não entendem exatamente isso. Levam pro lado pessoal, não entendem que é pra uma melhora contínua do grupo, que é pra uma melhora pessoal. Exato, né? Mas é difícil, cara, e eu acho que também nós como líderes, nós como gestores também
eu vim de um universo muito masculino, que, cara, a gente se xingava, mas depois a gente tava tomando cerveja junto, né? E hoje a gente vive num universo que não é assim. A gente precisa transmitir para as pessoas isso, essa indignação, esse desconforto, mas de uma forma macia. E eu tô me reinventando agora. Eu tô reaprendendo isso. Porque, por exemplo, eu me motivo com pressão. Se tu vier falar assim, cara, ó, o resultado não tá bom, a gente precisa melhorar, cara, eu vou me motivar. Mas o meu vizinho que tá ali do lado, daqui a pouco ele precisa de uma conversa macia. E a gente tem que entender que nem todo mundo se motiva da mesma forma, pelos mesmos motivos e na mesma condição. Então eu acho que cabe a nós entendermos as pessoas para que a gente tente extrair o melhor delas e passe essa nossa visão, essa nossa ânsia, essa nossa gana por resultado de uma maneira que não afete também a relação. Mas óbvio, quem recebe a informação é muito responsável também por isso, porque precisa entender que não é pessoal, né? É pelo processo, é pelo resultado. Então isso é bastante difícil. Eu tô num processo de reinvenção ainda, né? Porque eu acho que a gente nunca sabe tudo e a gente sempre pode melhorar, né? Exatamente, muito bom. João, cara, muito obrigado pela tua presença, tá? Cara, incrível, tu é um cara fora da curva. Muito obrigado, fico muito feliz. Tá muito feliz de tu poder dedicar esse teu tempo pra gente, contar a tua história, né? Acho que foi muito legal, né? Muito tua história é foda pra caralho. Eu sempre te falo isso, né? Tua história é foda pra caralho. Legal, cara. Acho que agradecer muito, velho. Cara, eu que agradeço imensamente, né? Como eu disse, o que vocês fazem aqui, cara, é um presente pra quem participa, vai ficar um presente pra quem se importa com a gente e convive com a gente, né? Eu amanhã depois poder assistir, poder relembrar, poder mostrar pro meu filho, poder mostrar pra minha família, cara, eu acho que é um presente que vocês nos dão, então eu agradeço muito por isso, eu desejo vida longa ao podcast, desejo muito sucesso e que as histórias das pessoas que passam por aqui possam inspirar outras pessoas e que através do trabalho de vocês as pessoas possam mudar a vida delas e terem resultados ainda melhores. Incrível. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Valeu, galera. Valeu, Joãozinho. Muito bom, John. Cara, parece mentira e é verdade, cara. Esse era o goleiro. Eu só não falei o nome dele, porque ele ainda joga no profissional, né?